E eu lembro que a primeira vez que a gente gravou, foi na casa do senhor, tava bem no olho do furacão, de algumas coisas que estavam acontecendo, né? As investigações e tudo mais. E porque estava tão aquecido, os acontecimentos, a gente evitou tocar no assunto, certo? Todavia, por fidelidade ao público que nos assiste, eu digo que o podcast, a gente é representante dessas pessoas que queriam perguntar essas coisas para o senhor e de repente não tem a possibilidade. Então, pode parecer que de alguma forma eu seria invasivo nas minhas Não perguntas, se preocupe, não se tá? preocupe. Mas assim, eu preciso fazer em consideração as pessoas que nos assistem, tá? Aí o senhor vê aí se faz sentido responder ou não, mas assim, eu vou me dar a liberdade de perguntar tudo que quiser, Fique à vontade, vai tá bom? perguntando, Vamos eu lá. vou respondendo se eu puder. Perfeito, então, padre. Eu já queria começar, então, para a gente ir direto ao ponto, tratar justamente do indiciamento, das investigações que ocorreram, como que isso se dá no âmbito eclesiástico, porque o senhor, por ser padre, está debaixo também de uma lei não só civil, mas canônica. E por isso goza também de alguns direitos, inclusive o sigilo sacerdotal, que acredito que isso de alguma forma foi também violado, né? O É, senhor teve a sua vida exposta, aparentemente, né? Olhando de longe, a gente vê que o senhor é uma pessoa muito reservada sim, e seria totalmente contrário à sua postura habitual ter a vida exposta dessa forma, exato, né? Aí eu queria saber como é que, diante de tudo que aconteceu, o seu proceder com relação a essas coisas, né, de acordo com o seu estado de vida clerical, né? Como é que o Uhum. senhor se sentiu ferido nesse sentido? E qual foi o respaldo que a igreja, enquanto instituição, lhe deu nesse auxílio? O senhor se sentiu amparado pela igreja? Porque o que eu tinha percebido é que os advogados do senhor não tinha nada a ver com a igreja, parece que foi alguma coisa particular. Se ficou claro. Foi particular, Não sei se a sim. igreja ajuda nesse sentido, se tem advogado da própria igreja, da diocese, que dá um respaldo para o senhor nessa situação ou não. Isso se te vira nego, como é que acontece isso aí, para quem está ouvindo? Eu não sei como são em outros casos. No meu caso, eu tive que me virar. Hum. Não tive respaldo, né? Mas, respondendo a primeira parte da sua pergunta, que eu acho que é bastante interessante, assim, foi um momento de, digamos, uma violência psicológica muito grande. Em que sentido? Em primeiro lugar, eu não estava preparado minimamente para aquilo. Eu tinha vindo aqui para essa região celebrar uma missa na véspera e cheguei em casa muito tarde na noite. E quando foi no outro dia, 6 e pouco da manhã, o interfone começa a tocar. Eu não entendo o que está acontecendo, porque eu tinha desligado o microfone do interfone. E então eu não tava conseguindo falar com quem estava lá fora. Eu vejo meu irmão entrando, falei, meu Deus, alguma coisa séria aconteceu. A primeira coisa que eu pensei foi com os meus pais. Meu irmão entra, eu estava ainda de pijama, e aí ele me fala, olha, a Polícia Federal está aí, é mandado de busca e apreensão, né, expedido pelo STF, ministro Alexandre de Moraes. Aí eu falei, bom, certo, mas e agora? O que eu faço? Eles falaram, olha, você tem 5 minutos para se arrumar, caso contrário a gente vai invadir. Eu falei, não, diga para eles que eu me arrumo. Fui lá, coloquei batina, etc. Não deu nem tempo de escovar os dentes, nada. Misericórdia. E aí começou a busca e apreensão, etc. Né? O resultado é que tinham ido também à casa dos meus pais, Hum. o que foi muito mais constrangedor. Meus pais são 2 idosos e, Isso no mesmo enfim, dia. você sabe que existe uma lei que a busca e apreensão precisa ser feita sempre com a presença de um cidadão, alguém da sociedade civil. Então eles pegam alguém na rua e colocam Aleatório, dentro né? da sua casa para acompanhar a busca e apreensão. No meu caso, eles me permitiram chamar um paroquiano, porque não era a minha casa, era a igreja. Então eu chamei 2 paroquianos de minha confiança, pessoas que eu gosto muito, mas na casa dos meus pais não, foi alguém que nunca tinha entrado na casa dos meus pais, então procurando aparelhos, coisas minhas, não tenho nada na casa dos meus pais praticamente mais, né? E depois na paróquia chegou o delegado,
que era o responsável pela operação. E, e aí ele começou a busca e apreensão. Queriam todos os meus eletrônicos, né? Meu passaporte e basicamente isso. Então, rastrearam tudo, etc. Eu perguntei, mas escuta, isso aqui vai ficar público? Eles me disseram, não, toda a operação aconteceu em sigilo. Hum. Eles saíram de casa, começou a sair em todos os canais, né? G1, Você suspeitava que isso pudesse acontecer ou, tipo assim, foi uma surpresa total? surpresa total. Total, absoluta. Nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Aí, resultado. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu bispo. Telefonei para ele, contei, né? Falei assim, olha, teve uma busca e apreensão do ministro Alexandre de Moraes, etc. Mas eu acho que tá tranquilo, porque eles me disseram que, não, em 2, 3 dias a gente pode devolver os seus eletrônicos, nós só vamos verificar se tem alguma coisa aqui, o senhor fique tranquilo, etc. Na verdade, demorou mais de um ano, né? E foi o que eu passei, falei, olha, eu não tenho nada a temer, porque realmente não tenho nada a ver com nada que possa ser uma contravenção à lei e à Constituição, né? Aí o meu irmão perguntou assim, meio que sem querer, porque ele graças a Deus, veio a pedido dos meus pais, né, para me acordar, e, e aí ele me perguntou, o meu irmão não teria direito a um advogado? Aí eles falaram, bom, sim, teria, mas ninguém falou que ele tinha direito. Eu falei, não, ninguém me falou nada. Aí eu falei, meu Deus, mas quem que é advogado? Gente, eu conheço milhares de advogados, mas assim, não me ocorreu na hora, eu fiquei completamente perdido. Aí eu liguei pro Dr. Miguel, né, que acabou sendo advogado desse caso, que é, por acaso, o presidente da Associação Brasileira de Juristas Católicos. E o doutor Miguel falou, olha, padre, o senhor não passe nenhuma senha, porque a sua correspondência está protegida pelo Acordo Brasil-Santa Sé. Existe um acordo, né, que inclusive foi feito durante o governo do segundo governo do presidente Lula, se não me engano, em 2006. Certo. Ele fez essa concordata, foi aprovada pelo Congresso Nacional, etc. E no número 13, no artigo 13, diz lá que está protegido o sigilo sacerdotal. Não fala de sigilo de confissão. Certo. Isso é importante porque Porque se torna mais abrangente. porque torna muito mais abrangente, mas não só isso. Você veja, não é só o sigilo sacerdotal que é protegido, o sigilo dos advogados também. Você sabe que, por exemplo, a polícia não pode abrir a correspondência, os eletrônicos de um advogado sem a presença dele, Certo. porque ali existe confidencialidade entre ele e seus clientes. A mesma coisa deveria acontecer com a igreja, né? Mas não aconteceu. Então, Então, em tese, por existir esse acordo, a igreja teria até mais autonomia para poder intervir e auxiliar um membro do clero que estava sendo injustamente atuado ou que sofresse algum tipo de abuso com relação às autoridades da lei civil. em tese, sim, porque há um acordo entre dois estados, a Santa Sé e o Estado brasileiro, né? Bom, em todo caso, falei com o meu bispo, etc. E aí começou a avalanche. Eu sem celular, você imagina a quantidade de pessoas tentando falar comigo para conferir se aquilo era verdade, e eu sem acesso a nada. Um meio de comunicação não tem. Eu demorei um pouco para comprar, demorei acho que 24 horas para conseguir comprar um celular. E hoje tudo é no celular, né? Contas, etc. E aí eu sei que no dia, assim, os meus pais, minha família ficou muito perto de mim, meus paroquianos também, muito perto de mim, etc. E no dia que aconteceu a busca e apreensão,
que meu nome estava estampado em todo noticiário nacional, os jornalistas ficaram ligando na secretaria da paróquia, querendo uma declaração, querendo alguma coisa, né? E aí alguns jornalistas disseram, olha, a imprensa vai estar aí na missa e vamos ver o que vai acontecer, né? Eu respondi, olha, se esse for o único modo dos jornalistas virem à missa, que venham, né? A providência agindo. Só que os paroquianos estavam lá, a igreja Causa tumulto, lotada, né? etc. Não tinha ninguém da imprensa, pelo menos ostensivamente, eu não vi, né? Aham. E tudo bem, aí começou, né? Começou, digamos assim, esse assédio mais forte que foi produzindo muito desconforto para mim, né? Sem dúvida nenhuma. Desgastante, né? Bastante. Bastante, porque a coisa vai ganhando proporção, notícia vai gerando notícia, aí fake news antigas que eu não tinha dado importância na época, porque eu achava que não era relevante, são requentadas, começam a aparecer. Associações com coisas que tem nada a ver, né? Exatamente, né? Então, sei lá, pega uma foto que eu estava na igreja, bandeira do Brasil e Nossa Senhora Aparecida, na festa de Nossa Senhora Aparecida. Tem nada demais, né? Padroeiro do Brasil. Padre bolsonarista, não sei o que, não sei o que. Poxa, eu não sou filiado a nenhum político e a nenhum partido, a nenhuma ideologia, né? Mas aí as associações irresponsáveis e criminosas vão acontecendo e você não tem muito como se defender daquilo enquanto você está sob investigação. Mas se o senhor pudesse, sei lá, ainda com um esforço que tivesse que fazer, atribuir alguma coisa a que levasse a, sei lá, a esse tipo de atitude da Polícia Federal, o que seria? O senhor conversou com alguém, o senhor se encontrou com alguém, ou tem a ação de alguém que não gosta do senhor, talvez, Não, não. Veja fomentando. bem, eu estive realmente com o presidente Bolsonaro. Certo. Por quê? Bom, eu tenho uma história em Brasília, né? Aham. Eu atuei desde 2013 no Movimento em Defesa da Vida, especialmente no que diz respeito ao Plano Nacional de Educação, etc., por causa do tema do gênero, Uhum. que foi o tema pelo qual fiquei conhecido no Brasil inteiro. Inclusive, ajudei a própria CNBB a fazer relatórios sobre isso. E mais, em 2017, fui representando a CNBB na audiência pública da DPF 442, que versava sobre o aborto. Todo mundo lembra disso. Então, eu tinha uma história em Brasília. Essa é muito interessante isso daí, porque muitas pessoas que estavam em Brasília naquela época teve impeachment, o presidente Temer assumiu, então muitas pessoas com quem eu lidava foram para o staff do governo dele. Então eu frequentava a casa dessas pessoas e que eram depois, ninguém imaginava que Sim. em 2018 o Bolsonaro fosse virar presidente, né? Esses se tornaram opositores políticos dele. E eu era muito amigo deles. Entendi. Sempre fui. Minha relação não é política com as pessoas, né? E com o padre, É com ovelha, amigo, né? confidente, etc. Então, o que aconteceu? Nesse âmbito do movimento Pro Vida, eu conheci o Felipe Martins. E quando o presidente tomou a facada, antes da eleição, portanto, ele me chamou para atender no hospital. Saiu recentemente uma foto aí minha com ele no hospital. O pessoal pensou que eu fui agora, né? Uma foto de 2018. E nessa época que o senhor estava atuando, né, em defesa da vida, o senhor tinha um respaldo da igreja nesse sentido, um apoio, assim, não, de fato, tem que ter algum representante lá, e a igreja se fazia presente? Digamos que, como é que funcionou isso, né? Eu não tinha o respaldo da igreja, no sentido de dizer ele está aqui em nosso nome Entendi. oficialmente, mas eu fui em muitas dioceses do Brasil para falar sobre o tema de gênero a convite das comissões diocesanas, vida e família, etc. Então, não, digamos assim, não é um respaldo a priori, mas a posteriori, digamos Sim. assim, né? E tanto é que eu atuei, há um documento de estudo sobre gênero nos cadernos de estudo da CNBB
que eu cooperei ativamente, né? Mas veja, então, o que acontece? Quando aconteceu o impeachment, as pautas da defesa da vida e de gênero meio que Esfriaram, né? esfriaram. Então, o que me manteve indo a Brasília foi justamente as amizades, digamos assim, pastorais, aconselhamentos, pessoas que pediam a minha oração, né? Rezar com elas, junto com elas, estavam em momentos difíceis, etc. Gente da alta política brasileira. Só que eu tinha cruzado algumas vezes com o Bolsonaro quando ele era deputado federal, mas assim, porque tinha um seminário que se falava de gênero, estava eu lá, ele também. Ou sobre aborto, estava eu lá, ele passava eventualmente ali, apenas isso. Em 2018, Felipe Martins me convidou para. Na verdade, ele me pediu para ir atender o presidente, o presidente é católico, né? E ele estava naquela situação. Eu fui lá, dei uma bênção para ele, etc. Foi só isso. Depois eu não tive mais com o presidente Bolsonaro até 2022, depois do segundo turno. Em que ele estava mal, estava com uma erisipela terrível na perna, etc. E foi por causa dessas idas minhas, em que eu precisei eventualmente esperar para ser atendido e movimentações estavam acontecendo, etc., mas eu era alheio àquilo, foi por causa disso que me associaram. Entendi. Agora, diante desse turbilhão todo, por mais forte que a gente seja, e parece que o senhor resistiu bem, a gente é humano, né? Dá uma desestabilizada emocional e tudo mais. E penso eu que talvez o que a gente espera, principalmente são das autoridades que estão para nos pastorear, mas para cuidar da gente também. Então a gente viu que teve, inclusive, uma declaração publicada da Diocese, né? Eu queria saber como é que o senhor conseguiu enxergar isso, porque para quem tá vindo de fora, sentiu talvez uma ausência de firmeza, de posicionamento, tipo assim, vamos cuidar do padre agora nessa situação, mas também a gente não sabe se não teve esse posicionamento mais firme para tentar proteger a instituição e ficou aquele negócio meio que no ar. A igreja tá ou não tá com o padre, né? A igreja local mesmo, foi diocese. Diante dessa declaração que foi feita, como é que o senhor enxergou? Se eu sentiu ausência, Bom, cuidado, zelo, distanciamento da situação para não manchar a imagem da diocese, como é que o senhor enxerga? acho que a gente tem que entender um pouco a circunstância, né? Porque você imagina, de um lado, tem pessoas que me amam e que estão cobrando da autoridade eclesiástica uma posição em meu favor. Do outro lado, tem pessoas que me odeiam e estão cobrando da autoridade eclesiástica a minha decapitação. Então, o que aconteceu? A diocese, naquele momento, tomou uma posição neutra. A nota é de uma neutralidade absoluta, né? Diz que ficamos sabendo pelas mídias sociais do acontecido, depois acompanhamos toda a investigação, etc. E, por fim, a diocese está do lado da justiça, Isso. etc. Né? Ou seja, a diocese um pouco tirou o corpo fora, né? Mas eu esperava por algo assim no momento que aconteceu, porque eu sabia que num contexto polarizado, essa situação talvez fosse a mais esperada mesmo, né? Ainda mais por se tratar de uma instituição que tem que falar por todas as pessoas, independente do posicionamento político, né? Então, numa situação como essa, uma defesa a alguém que supostamente é conservador, a diocese se enquadraria como conservadora. Então, a gente até entende, talvez, um posicionamento do bispo nesse sentido, mas ele, como pessoa, ele interviu, ele veio ao encontro do senhor, como é que Não, foi? não posso mentir. Não, eu não tive. Digamos assim, do ponto de vista humano, não. É minha família,
o meu diretor espiritual, que é do Opus Dei, o meu advogado e os meus paroquianos. Todo o resto tomou distância. Mas você acha por quê? Medo de acabar se comprometendo com a justiça? Olha, acho que pode ter muitas causas, né? Hum, Uma delas é que a gente fica radioativo nesse momento. entendi. Então as pessoas têm medo um pouco disso. Alinhamento, talvez, né? Como você disse, supostamente eu sou um padre conservador, porque é supostamente mesmo. Aham. E aí, né? A gente fica numa situação assim. E com relação ao clero, que Distância. distância? Distância. O clero teve algum amigo que ficou algo próximo, mas no primeiro momento sim, depois distância. Mas o senhor já tinha relação próxima e percebe que mudou depois da situação? Sem dúvida. É nessas horas que a gente descobre, né? Um pouco assim, quem é quem. Não, distância completa. O livro do Eclesiastes diz que tem muito amigo, né? Pra mesa, mas na hora da agonia do perrengue, são poucos, né? É. Mas deu pra você também construir boas relações, né? Deu pra arrancar alguma coisa boa dessa situação, porque você acaba fazendo filtro. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, sobretudo, eu não fico julgando, porque tem gente que é muito magoadinha, né? Aham. Então parece assim, quem é a favor, quem é contra, quem tá do meu lado, quem não tá. Eu não enxergo as coisas desse jeito. Uhum. Eu enxergo as coisas assim, eu tô numa situação difícil, uma situação complexa, e as pessoas não querem entrar nessa órbita. É um Uhum. direito delas, ninguém tem obrigação. Então, tendo essa compreensão, essa tranquilidade, eu acho que as pessoas que realmente importavam estavam junto comigo. Minha família, meu diretor espiritual, meu advogado e, sobretudo, meus paroquianos. Eles não largaram da minha mão um minuto. Uhum. Agora, assim, o que eu conheço de igreja é extremamente limitado. Uhum. Digo em questão territorial mesmo, né? Então, eu conheço o que é a Diocese de Guarulhos, que é a minha diocese. Então, o que é realidade de igreja, para mim, ele se define muito a partir do que é aqui em Guarulhos. Agora, um pouco mais, depois saindo em missão, a gente consegue abranger um pouco mais o território nacional. Mas eu sei como que é a igreja, sei lá, na Europa, a igreja em outro continente, eu não sei, não tenho ideia. Você acha que essa postura que a igreja tomou é algo mais propriamente da igreja diocese de Osasco ou igreja no Brasil? Porque, querendo ou não, pelo menos pra mim tô de fora, tô falando como leigo agora, certo? Eu acho que a igreja poderia ter intervido, ter feito mais. E teria poder e autoridade para isso. Será que a igreja do Brasil não fez isso? A Anunciatura Apostólica ficou sabendo, obviamente. Seu advogado deve ter acionado os direitos do É, clero a esse sentido. Como é que é? então veja bem, logo nos primeiros dias, meu advogado e eu mandamos uma carta ao meu bispo, à presidência da CNBB, Hum, à Anunciatura Apostólica, dando ciência da situação e também de que os direitos da igreja estavam sendo lesados no ato hum, da busca e apreensão, né? E dias depois chegaram as respostas dizendo que não era da sua, digamos assim, responsabilidade, não era da sua alçada, que aquele tipo de investigação deixava a igreja, digamos assim, incapaz de intervir, né? Então não houve mesmo. Esses dias até me disseram aí que a igreja mexeu os pauzinhos. De vez em quando aparece um engraçadinho. hum. Até padre mesmo, falando, a gente sabe, a igreja mexeu os pauzinhos. Mexeu não. Isso a gente tem certeza. Realmente não mexeu. Eu fiquei realmente numa situação de
desse ponto de vista institucional, sem respaldo. Não ofereceram, tipo assim, nenhum advogado, nada. Não, Ninguém foi depor alguma coisa. nada. Foi o senhor e seu advogado. Você falou, Sim. Hum, Assim, por exemplo, você falava da nota da diocese, né? Acho que não custava nada ter colocado algo do tipo assim, Padre Eduardo pertence ao clero da nossa diocese, sacerdote há tantos anos, nunca teve nenhuma ocorrência negativa ou problema com a justiça, etc. Esperamos que tudo se esclareça e que o padre fique inocentado, algo assim, sabe? Uhum. Acho que não custaria nada, é uma coisa meio natural. Mas não houve. Ficou largado as traças. É, é. E essa proximidade que o senhor teve com essa gente da classe política, né? Todo mundo tomou distância. Nem o pessoal da defesa da vida, da ideologia, nada, ninguém. Ninguém. O movimento Pro Vida tomou distância total. Mesmo grupos que se diziam, né, militantes por essas Uhum. causas, etc., com os quais eu colaborei em função da defesa da vida, não, nada, zero. Rapaz, Centros culturais, associações, zero. é. Foi martírio cruento mesmo, né? Incruento. Assim, mas eu não vejo, eu não Não? consigo ver desse jeito, porque quando estou passando por aquilo, Deus me dá uma tranquilidade muito grande. No sentido assim, de que, tá, e se der ruim, né? Uhum. Porque teve muita gente presa por situações aí, né? Bom, tudo bem, vou pregar lá, vou celebrar ali, vou. Enfim, Você quer achou que dizer, isso pudesse acontecer? achei, bom, uma situação Aham. como a que estivemos e estamos, né? Eu achei sim, achei que era possível. Mas isso não me enlouqueceu, Uhum. porque eu sou padre. Isso significa que aonde eu estiver, eu sou padre. Aonde eu estiver, eu vou viver o meu ministério. Uhum. Uhum. Então, se eu tiver que pregar, né, numa, numa situação limite, eu vou lá. Né? Uhum. Porque, veja, existe um aspecto disso que não veio a público, que até acho que não precisa vir, mas já que a gente está falando aqui, talvez seja interessante. Que é o seguinte: as tentativas de golpe que eu recebo, que durante esse processo de exposição Uhum. eu sofri, né? Golpes assim Virou rotina. de golpes de pessoas querendo me extorquir, me ameaçando, ou pessoas se passando por tipo assim, eu venho aqui em nome de fulano, coisas bem pesadas mesmo. E até agora, eu tive que fazer uma vaquinha para ajudar no pagamento das despesas, nesse sequestro que Uhum. aconteceu. Então, eu estava ali, por exemplo, né, no matagal, né, com a arma na minha cabeça. E o que eu estava fazendo? Estava pregando para os caras. Estava tentando falar um pouco de Cristo ali, etc. Que é isso, né? Acho que é essa que é a ideia central. Aonde a gente estiver, a gente tem que aproveitar qualquer situação para evangelizar. Quando você coloca isso na cabeça, então você está aqui, você está em outro lugar, tanto faz. Aproveita esse parênteses aí, como é que foi isso? O senhor tava saindo da Eu missa fui no a um hospital hospital? e não tinha lugar para estacionar, eu não sabia que era um lugar perigoso. Fui estacionar um pouco atrás, né, numa rua. Assim, a rua do hospital tem uma que fazia algo assim, né? Uhum. Então eu estacionei aqui, e aí me renderam e me levaram pro mar. Enfim, pegaram meu celular, meu relógio, fizeram operações financeiras, me tiraram de mim mais de 32 mil reais. Jesus E da amado. paróquia mais de uns 5 mil reais. Mas tudo bem, E foi tá? aleatório? Ou você acha que alguém tava tipo.
Não sei, mas Na sua percepção? eu não sei, eu não consigo dizer, Aham. né. Claro, há muitas coincidências, no sentido de que havia uma vaquinha, então havia pressuposição de que eu tinha uma quantidade maior de dinheiro na conta, toda a exposição. Há uma série de Os fatores, né? coincidências, mas eu não sei até que ponto simplesmente não foi um azar, né, digamos assim. Então, não tem como dizer isso.